Vamos lá, pessoal, voltando com o assunto tipicidade penal. Na primeira parte da nossa aula, além de terminar nexo causal, eu já fiz toda uma introdução da tipicidade penal e sua evolução. Terminei falando que o Zaffaroni, ele criou uma tal de tipicidade conglobante. E o que é isso? Bom, vamos relembrar então essa evolução? Dá uma olhada aqui, ó. Então, quando eu falo em tipicidade penal, eu tenho que dividir em três. Então tá aqui, ó. Doutrina tradicional, doutrina moderna e Zaffaroni, a sua tal de tipicidade conglobante. Para a doutrina tradicional, tipicidade penal é igual a tipicidade formal, mera operação de ajuste. Para a doutrina moderna, tipicidade penal é igual a tipicidade formal mais tipicidade material. E com isso, o que nós vimos? O princípio da insignificância passa a ser causa excludente da tipicidade penal, porque ele elimina a tipicidade material. E Zaffaroni? Zaffaroni diz que a tipicidade penal é igual a tipicidade formal mais tipicidade conglobante. Mais tipicidade conglobante. Perceberam a diferença? E o que é tipicidade conglobante para Zaffaroni? Opa, ela se divide em tipicidade conglobante para Zaffaroni. Se divide em tipicidade material e atos antinormativos. Pronto. Então vejam que para Zaffaroni essa tipicidade conglobante se divide em tipicidade material e atos antinormativos. Perceberam a evolução? Se vocês perceberam a evolução, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou explicar com calma o que significa essa tipicidade conglobante. Então nós vamos explorar com calma a tipicidade conglobante, que para Zaffaroni, ao lado da tipicidade formal, constitui a tipicidade penal. Dá uma olhada aqui, ó. Então, tipicidade conglobante. E aí eu já vou explicar o que caiu no MP de Minas, o que caiu no MPF, ó. Tipicidade conglobante. A tipicidade conglobante nada mais é do que tipicidade material mais atos antinormativos. Atos antinormativos. Tipicidade material, nós já vimos o que é. Relevante, lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Ao bem jurídico tutelado. Relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Isso eu já sabia. Eu quero saber, Rogério, o que são esses tais atos antinormativos. O que é isso aqui? Atos antinormativos são atos, atos não determinados ou não incentivados por lei. São atos não determinados ou não incentivados por lei. Então, os atos antinormativos são os atos não determinados ou não incentivados por lei. O que significa isso? Preste atenção. Se o ato praticado ele é determinado ou incentivado por lei, ele deixa de ser antinormativo, passa a ser normativo. Então, desaparece a tipicidade conglobante e automaticamente a tipicidade penal. Olha um exemplo, Tiago. Olha um exemplo que interessante.
uma pessoa é oficial de justiça e ela recebe a seguinte ordem do juiz. Oficial, você vai lá na casa do executado, penhora e sequestra um quadro de propriedade desse executado para garantir a execução. Vai o oficial de justiça até a casa do executado, ele não só penhora, como ele sequestra um quadro para garantir a execução. Contra a vontade do proprietário do quadro. Vejam, se você analisar o fato de forma formal, se você analisar o fato sob a ótica formal, você vai dizer que esse oficial de justiça subtraiu coisa alheia móvel. Você vai dizer que o oficial de justiça subtraiu coisa alheia móvel. Aliás, para um terceiro espectador que não sabe que ele é oficial de justiça, pode concluir perfeitamente que esse oficial de justiça está furtando. Ou até, dependendo da circunstância, ele precisou de ajuda policial, está roubando o quadro. Perceberam isso? Então, sob a ótica formal, o oficial de justiça, não tenho dúvida, subtraiu coisa alheia móvel. Rogério, mas ele vai responder então por furto? Não, esse oficial está no estrito cumprimento de um dever legal. Então, esse oficial de justiça, para a doutrina tradicional e para a doutrina moderna, ele praticou um fato típico, mas não é ilícito por estar agindo no estrito cumprimento do dever legal? Sim. Mas ele praticou um fato típico, praticou. Ele pode chegar em casa para o filho e falar, olha, papai hoje praticou vários furtos. É que papai estava no estrito cumprimento do dever legal. É isso que Zaffaroni não admite. Dá uma olhada, ó. Olha que interessante. Tá aqui, ó. Oficial contra a vontade do proprietário sequestra quadro para garantir a execução. Para garantir a execução. Vamos analisar isso aqui, ó. Vamos analisar isso aqui. Doutrina tradicional, doutrina moderna e o Zaffa. O nosso Zaffaroni aqui, ó. Para a doutrina tradicional, olha que interessante, ó. Existe tipicidade penal, viu? Pois presente a tipicidade formal. Observação. Apesar de típico, o fato não é ilícito em razão do estrito cumprimento do dever legal. O fato típico não é ilícito. Por quê? Estrito cumprimento de um dever legal. Pronto. Então, para a doutrina tradicional, o comportamento do oficial de justiça é típico, porque para a doutrina tradicional, a tipicidade penal só depende da tipicidade formal, é típico, só não é ilícito em razão do estrito cumprimento do dever legal. Mas olha que esquisito, esse oficial de justiça vai para casa e dizer, hoje pratiquei vários fatos típicos. A doutrina moderna também afirma, ó, existe tipicidade penal, pois presentes as tipicidades, formal e material. Formal e material. Observação. O fato típico não é ilícito. O fato típico não é ilícito
Por quê? Porque aqui, igualmente, eu vou trabalhar com o estrito cumprimento de dever legal. Reparem que para essas duas correntes, tanto a tradicional quanto a moderna, eu tenho tipicidade penal. Na primeira, porque basta tipicidade formal. Na segunda, porque eu tenho tanto a formal quanto a material. Vejam que nas duas confirma-se o fato típico, apenas não é ilícito. O que Zaffaroni diz? Nananina. Zaffaroni diz, ó, não existe tipicidade penal. Por que não existe tipicidade penal? Ó, pois, viu, ó, apesar de presente a tipicidade formal, está ausente a tipicidade conglobante. Está ausente a tipicidade conglobante. Por que está ausente a tipicidade conglobante? Olha só, a tipicidade conglobante, ela nada mais é do que tipicidade material e atos antinormativos. Atos antinormativos. O problema é que a conduta do oficial, ela é determinada por lei. Tá aqui, ó, a conduta do oficial é determinada por lei, o CPC. Se a conduta do oficial é determinada por lei, eu não tenho ato antinormativo. Na verdade, o ato é normativo. E se o ato é normativo, eu não tenho tipicidade conglobante. Se eu não tenho tipicidade conglobante, eu não tenho tipicidade penal. Eu não tenho tipicidade penal. Compreenderam isso? Joia! Pessoal, olha só o que diz Zaffaroni na obra exatamente sobre esse exemplo. Dá uma olhada, ó. De acordo com Zaffaroni, o oficial de justiça, no cumprimento de uma ordem, executa a penhora e o sequestro de um quadro de propriedade de um devedor. Apesar de presentes a tipicidade formal e a tipicidade material, não existe tipicidade penal, pois o ato do oficial não é antinormativo, mas sim normativo, determinado por lei. Para Zaffaroni, não se pode admitir na ordem normativa uma norma prevista no CPC ordenando o que outra proíbe, prevista no CP. Nós vivemos num ordenamento jurídico, e se eu estou num ordenamento jurídico, pressupõe-se ordem. E que ordem é essa que o CPC manda o oficial agir do jeito que o CP proíbe? Não pode, isso é desordem, isso é bater cabeça. Se o CPC ordena, o CP não pode proibir. A partir do momento que tem uma norma determinando você agir de um determinado modo, se tem uma norma incentivando você a agir de determinado modo, o seu agir não pode ser típico, porque seria admitir que o CPC está ordenando prática de fatos típicos. Compreendeu isso? Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada na conclusão, ó. Olha que conclusão importante. Conclusão. Ao se adotar a tipicidade conglobante, o estrito cumprimento de um dever legal, e o exercício regular de um direito incentivado, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito incentivado deixam de excluir a ilicitude, viu? Passando a excluir a tipicidade
tipicidade penal. Olha só, pessoal. Ao se adotar a tipicidade conglobante, o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito incentivado deixam de excluir a ilicitude e passam a excluir a tipicidade. E por que eles passam a excluir a tipicidade? Pois são atos normativos. Pois são atos normativos. E a tipicidade penal exige atos antinormativos. Pois são atos normativos. E a tipicidade penal exige atos, são atos normativos, e a tipicidade penal exige atos antinormativos. Compreenderam? Muito simples. Então, olha como é que fica a teoria geral do delito, mais precisamente as causas excludentes da ilicitude, para aqueles que não adotam a tipicidade conglobante e para aqueles que adotam. Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Doutrina que não adota a tipicidade conglobante e, do outro lado, adeptos da tipicidade conglobante. Para a doutrina que não adota a tipicidade conglobante, eu tenho fato típico e ilicitude. Fato típico composto de conduta, resultado, nexo e tipicidade penal. Aqui, na ilicitude, eu tenho causas de exclusão. A, o estado de necessidade. B, legítima defesa. C, estrito cumprimento de um dever legal. E D, exercício regular de direito. Já para os adeptos da tipicidade conglobante, fato típico e ilicitude. Fato típico, conduta, resultado, nexo e tipicidade penal. E quais são as causas de exclusão da ilicitude? Somente estado de necessidade e legítima defesa. Só. Rogério, e o estrito cumprimento do dever legal e o exercício de direito? Tá aqui, olha que interessante. O estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de direito, eles passam a excluir a própria tipicidade penal. Por quê? Porque são atos normativos e a tipicidade penal só admite atos antinormativos. Rogério, eu tenho uma pergunta nessa história toda. Por que a legítima defesa e o estado de necessidade ficam como excludentes da ilicitude para a tipicidade conglobante? Dá uma olhada, ó. Por que ele também não leva embora o estado de necessidade e a legítima defesa como excludentes da tipicidade penal? Por quê? Cuidado, hein, pessoal. No estado de necessidade da legítima defesa, olha só, não são atos determinados ou incentivados por lei, mas permitidos. Logo, continuam sendo antinormativos. Pessoal, nós estamos aprofundando muito, hein? Então, preste atenção. Por que o estado de necessidade e a legítima defesa continuam como causas excludentes da ilicitude
para a tipicidade conglobante? Por que elas também não foram migradas para o fato típico como causas excludentes da tipicidade penal? Porque, diferentemente do estrito cumprimento do dever legal e do exercício lá do direito, no estado de necessidade e na legítima defesa, eu não tenho atos determinados ou incentivados por lei. Eu tenho atos permitidos, tolerados, continuam sendo antinormativos. Continuam sendo antinormativos. Legal? Simples. Sabe o que caiu no MPF? Sabe o que caiu no concurso do MP de Minas? A seguinte pergunta. Disserte sobre o estado, disserte sobre a tipicidade conglobante e o estrito cumprimento do dever legal. Dá uma olhada, ó. Ele queria que você falasse da tipicidade conglobante e o que aconteceu com o estrito cumprimento do dever legal. O estrito cumprimento do dever legal e o exercício lá de direito, que sempre excluíam a ilicitude, com a tipicidade conglobante, passam a excluir a tipicidade penal. Era isso que ele queria que você dissertasse. Era transformar esse quadro aí numa verdadeira dissertação. Joia? Então, tipicidade conglobante, tomara que caia, você vai detonar na prova. Tá ok? Vamos dar sequência. Tá aqui, ó, cronograma da matéria. Terminamos fato típico. Já estudamos conduta, estudamos resultado, estudamos nexo causal e o que mais interessa a respeito de tipicidade. Vou começar agora ilicitude. Ilicitude. O próximo tema, ilicitude. Primeira coisa que eu pergunto, Rogério, é ilicitude ou é antijuridicidade? Eu escuto falar dos dois modos. Sabia que isso caiu na minha fase oral? Na minha fase oral, o examinador pediu para eu falar: doutor, o certo é chamar o segundo substrato do crime de ilicitude ou o certo é chamar o segundo substrato do crime de antijuridicidade? Ou tanto faz? Qual é o termo correto? Ilicitude ou antijuridicidade? Rogério, não acredito que alguém resolveu perguntar isso em concurso. Resolveu, seu examinador, você acha que ele é do bem? Resolveu perguntar. Ilicitude ou antijuridicidade? Pasmem, nós temos duas correntes. Eu já trago pronto o slide praticamente para vocês. Dá uma olhada, ó. O segundo substrato do crime é ilicitude ou antijuridicidade. Uma primeira corrente diz que o correto é nós chamarmos o segundo substrato do crime de ilicitude, não se podendo falar em antijuridicidade. Quem defende isso é Francisco de Assis Toledo. Francisco de Assis Toledo diz: é sabido que na teoria geral do direito, crime constitui um fato jurídico. Como é que ele pode ser antijurídico? Então, olha só, a expressão antijurídico como elementar do crime causa contradição. A expressão antijurídico como elementar do crime causa contradição. Como é que pode um crime constituir ao mesmo tempo um fato jurídico e antijurídico? Como é que pode um crime, que é um fato jurídico, constituir ao mesmo tempo um fato antijurídico? Não dá. A expressão antijurídico como elementar do crime está gerando uma baita de uma contradição. Então, para essa primeira corrente, evitem antijuridicidade. O termo correto é ilicitude. Então, para essa corrente, se você tiver que se referir ao segundo substrato do crime, refira-se a ilicitude e não antijuridicidade. Se o crime é um fato jurídico, ele não pode ser ao mesmo tempo antijurídico. Pessoal, seria a mesma coisa que dizer que uma coisa é e não é ao mesmo tempo. Entenderam a primeira corrente? Está aqui, ó, Francisco de Assis Toledo. Já uma segunda corrente diz que o segundo substrato do crime, ele pode ser etiquetado como ilicitude ou antijuridicidade, tanto faz, são sinônimos. Para esta segunda corrente, a contradição apontada pela primeira
é aparente, pois o termo antijuridicidade ele é usado exclusivamente na teoria geral do crime, não se confundindo com a teoria geral do direito. A expressão antijuridicidade é uma expressão própria do direito penal, não se confundindo com as expressões utilizadas na teoria geral do direito. É uma discussão que na prática não tem interesse nenhum, mas como a sua prova ela te avalia muito na teoria, seu examinador pode perguntar. Já adianto que a segunda corrente é que prevalece. Poucos alertam a importância dessa diferença. Tá ok? Joia? Eu vou trabalhar com ilicitude, muitas vezes antijuridicidade, eu vou tratar os termos como sinônimos. Vamos começar logo com ilicitude e seu conceito. Qual é o conceito de ilicitude, Rogério? É uma conduta típica não justificada, espelhando a relação de contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico como um todo. Guardem isso, hein? Eu estou falando que é a relação de contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico como um todo. Reparem que não se fala mais num simples fato, mas sim fato típico. Está aqui, ó. Não se tem um simples fato. Não se fala mais um simples fato, viu? Mas fato tipicamente penal. Mas fato tipicamente penal. Quando eu falo num fato tipicamente penal, eu estou falando do quê? Eu estou falando de um fato que consiste numa conduta produtora de um resultado e que tem tipicidade penal. Cuidado no momento de conceituar ilicitude na prova. Tem gente que conceitua ilicitude na prova como sendo conduta típica não justificada, ou melhor, a relação de contrariedade entre o fato e ordenamento jurídico. Não é mais um simples fato, você tem um fato típico, um fato tipicamente penal. Você já confirmou a tipicidade. Tá ok? Então, se você colocar na prova que ilicitude é a contrariedade do fato e o ordenamento jurídico, fudeu. Por quê? Porque você está ignorando que você não tem mais um simples fato. Você está ignorando que não existe mais um simples fato. Esse fato passou a ser típico. Então, a contrariedade não é do fato, ordenamento jurídico. É a contrariedade daquele fato tipicamente penal ao ordenamento jurídico. Compreendeu? Vejam como uma palavrinha pode ser determinante. Agora, uma pergunta que caiu num concurso recentemente e muitos dançaram é o seguinte. Rogério, existe alguma relação entre tipicidade e ilicitude? Existe relação entre tipicidade e ilicitude? O fato de eu ter confirmado a tipicidade, isso gera algum juízo de valor no campo da ilicitude? A partir do momento que A matou B, eu comprovo que o fato de A matar B é típico. Tem conduta, tem resultado, tem nexo e ajuste ao 121. Desperta algum juízo de valor no substrato seguinte, na ilicitude? Vamos estudar exatamente isso, ó, relação entre tipicidade e ilicitude. A primeira teoria, a teoria da autonomia ou absoluta independência, de von Belling, em 1906, o que ele anuncia? Ele diz a tipicidade não tem qualquer relação com a ilicitude. Pessoal, cuidado. Para essa teoria, olha que interessante. Excluída a ilicitude, o fato permanece típico. O fato permanece típico. Excluída a ilicitude, o fato permanece típico. Olha um exemplo para ver se fica fácil. Olha o exemplo. Fulano mata Beltrano. Fulano mata Beltrano.
fulano mata Beltrano. Fulano mata Beltrano. Temos um fato típico. Temos um fato típico. Comprovado que fulano agiu em legítima defesa, comprovado que fulano agiu em legítima defesa, exclui a ilicitude, exclui-se a ilicitude, viu? Mas o fato permanece típico. Mas o fato permanece típico. Então tá aqui, ó. Primeira teoria, a teoria da autonomia ou absoluta independência, e o nome já diz muito, né? Para esta teoria, a tipicidade não tem qualquer relação com a ilicitude. Isto é, excluída a ilicitude, como a tipicidade não tem qualquer relação com a ilicitude, o fato permanece típico. Olha o exemplo, fulano mata Beltrano. Fulano mata Beltrano. O fato é típico. Se eu comprovar que fulano agiu em legítima defesa, o fato típico deixa de ser ilícito, mas permanece típico. Compreendeu isso? Joia. Essa é a primeira teoria. Nós temos mais 3 teorias discutindo esse assunto. E essas 3 teorias vocês vão estudar comigo no próximo bloco.